Boa noite, senhores. Eu queria dizer antes de iniciar o vídeo que eu tenho interesse em continuar com o nosso bate-papo sobre Adão e Eva. Eu pretendo fazer isso esse final de semana. É só porque essa semana foi muito pesada para mim e vai continuar sendo. Estou escrevendo uns artigos aí. Esse vídeo eu estou fazendo ele de improviso aqui antes de dormir, só para a semana não passar batida. Mas eu ainda acho que é um vídeo que vai ser interessante para vários de vocês que ainda não fizeram universidade ou que ainda estão na graduação, o que quer seja. Que então seriam minhas dicas para você chegar até as melhores universidades do mundo. Para que fique contextualizado, eu já morei nos Estados Unidos, eu estudei uma grande parte na Flórida, mas eu passei um tempo fazendo pesquisa na Universidade de Yale. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo que eu pretendo publicar ainda esse ano com um pesquisador de Yale. Eu fiz o meu doutorado integralmente na Universidade de Oxford, então eu tenho experiência com essas grandes universidades. Não é? Então, antes de discutir as minhas dicas, eu queria dizer uma coisa. Primeiro você tem que ver se você realmente deve fazer a universidade. Não é? Entendam que na Idade Média, quando a Igreja Católica inventou as universidades, inclusive algumas dessas que nós estamos discutindo, não é? Oxford, Cambridge, etc., apenas a nata da nata intelectual que fazia universidade. Não é? Obviamente, quanto mais você sobe na hierarquia da academia, menos você teria, né, naquela época. Então, mestrado, doutorado seria o mínimo do mínimo do mínimo. Hoje em dia, por causa dessa ideia socialista de que todo mundo é igual e que todo mundo deve fazer aquilo, né, almejar a mesma coisa, criou-se essa necessidade nos jovens de fazer universidade. Né? Se você não fizer universidade, seus pais vão ficar horrorizados, você vai ficar com complexo de imbecil, etc. Então, lembre-se que há poucas décadas atrás, ou sei lá, se pegar os seus avós, talvez a vasta maioria deles não tenha feito universidade e tem uma condição financeira muito maior do que vários que hoje fazem universidade. Não é óbvio que os tempos mudaram, mas é só para lembrar a todos que hoje em dia na universidade, por causa dessa noção igualitária, de cota e convencendo todo mundo a fazer, ela não é a mesma coisa que costumava ser no passado. Então você vê várias pessoas idiotas na universidade fazendo pesquisa completamente inútil, que não vai acrescentar nada. Você vê um sujeito que tem doutorado em, sei lá, identidade de gênero. Então essas pessoas elas não devem ser invejadas, não é? Então veja muito bem se você realmente quer se juntar à universidade e se você for fazê-lo, escolha uma área que, né, tenha aplicabilidade, que seja útil para os seus conterrâneos e que seja agradável a Deus, né? Não adianta nada você passar na USP se for para estudar artes. Então, fica aí a dica. Não estou dizendo em nenhum momento que eu sou a nata da nata da nata e que eu estudei coisas importantíssimas para a humanidade. Pelo contrário, mas naquela época eu não tinha essa mesma noção, não é? Eu era ateu. Então essa é a minha primeira dica, que você realmente pense com carinho se você deve fazer universidade ou não. E não é vou fazer o que eu amo, e sim fazer aquilo que Deus quer que você faça e que seja bom. Então busque descobrir os seus talentos, como você melhor pode servir ao próximo e a Deus, e se a universidade será a melhor forma de conquistar isso. Não é? Agora, vamos lá, você passou dessa fase, você tem certeza então que você está preparado para entrar numa universidade. Eu não vou discutir aqui vestibular, vamos discutir como você vai alcançar essas grandes universidades. A primeira dica que eu posso te dar é a questão das suas notas. As minhas notas elas foram extremamente medíocres, porque eu nunca fui uma pessoa estudiosa, eu não anotava quase nada na minha época de cursinho, na época de ensino médio, eu basicamente não tinha caderno, não anotava nada. Na universidade eu mantive esse hábito e, portanto, a minha nota média nas aulas eram muito ruins, porque, né, a não ser aqueles tópicos que eu gostava, algumas matérias eu matava e acabava tomando pau em uma ou outra, principalmente nas optativas, etc.
Isso é uma coisa muito óbvia, mas eu sugiro que você não faça isso, né? Tente, você não precisa ser um nerd descontrolado, mas tenha um mínimo, pelo menos uma nota média, não perca matérias desnecessariamente, não fique tomando bomba em matérias desnecessariamente, porque se você tentar, principalmente durante a graduação, fazer algum tipo de intercâmbio em uma universidade do exterior, eles vão olhar a sua nota e se ela for muito baixa, você vai ser rejeitado. Então, eu sei que aqui no Brasil isso não faz muita diferença, mas lá, principalmente nos Estados Unidos, o GPA, que é essa média das suas notas, é extremamente considerado, né? Os alunos se matam para ficar com um GPA alto. Então, esse é o mínimo que você tem que fazer, é ter um GPA na média ou acima da média. Tá? Corra atrás. Não é? O brasileiro tem o péssimo hábito de esperar que os outros façam as coisas por ele. Não é? Você tem que correr atrás, você tem que buscar os programas. Se você estuda em uma universidade federal, não sei como anda esses dias, mas elas costumam ter programas né, que têm vínculo com alguma universidade do exterior. Então você tem que correr atrás disso, perguntar para as pessoas, perguntar para o seu departamento, buscar nos sites, etc. Não é? E não ficar aguardando que caia do céu alguma coisa para você. Não é? Você tem que correr atrás. Isso é uma coisa que eu vejo, os brasileiros têm uma dificuldade enorme. Né? Isso é importante porque se você consegue segurar aí um financiamento, você já resolveu 80% dos seus problemas. Não é? Principalmente a nível mais elevado de mestrado e doutorado. Não é? Se você estiver conversando com algum pesquisador em algum laboratório no exterior e disser, olha, eu consigo uma bolsa de doutorado para mim, você já praticamente se garantiu, porque financiamento é uma coisa que um pesquisador não quer lidar, ele não quer ter que correr atrás disso, ele não quer ter que gastar dinheiro dele, do financiamento dos projetos dele, então se você chegar com dinheiro, isso obviamente vai facilitar. Então corra atrás de financiamento, pesquise e busque, por exemplo, a FAPESP em São Paulo, elas têm bolsa de pós-doutorado, sanduíche de 1 ano, deve ter de doutorado também, não é? Então, isso você tem que correr atrás. Converse com pessoas mais experientes que vocês, que já foram para o exterior, busquem saber quais bolsas elas têm, etc. Não é? Tenha cara de pau, tá? Eu, por exemplo, quando estava estudando na Flórida, eu tinha direito de, no final do meu programa, eu podia mudar de universidade para fazer a parte de pesquisa e eu mandei e-mail igual um lunático, não é? E eu só mandei para grandes universidades. Então eu mandava, sei lá, eu mandei dezenas de e-mails para pesquisadores em Harvard, Universidade da Califórnia, Yale, Museu de História Natural americano. Eu mandava vários, tá? E perguntava quando eles me rejeitavam por alguma razão, porque no laboratório estava cheio, etc. Eu pedia sugestões de pessoas que eu podia buscar, enchia o saco, etc. E dava a cara a tapa mesmo, tá? Brasileiro é um povo muito sentimental, né? Não estou dizendo que eu não seja, estou dizendo que eu aprendi a ser menos. Então a primeiro tapa na cara que toma, já fica deprimido, chora e para de correr atrás. Não é assim, você tem que correr atrás, ser persistente. Foi a mesma coisa com o meu doutorado. Eu mandei e-mail para vários pesquisadores em Cambridge, vários pesquisadores em Oxford e eventualmente encontrei um que estava interessado, entendeu? Obviamente, conseguir financiamento, como eu disse, é importante. Então, ainda nessa área, mais ou menos nesse tópico, tem a ambição, não é? Tudo isso que eu estou falando, ela exige uma certa ambição. Eu não me dei por satisfeito em ficar em uma universidade na Flórida. Eu corri atrás de universidades de grande renome, não é? Porque aquilo ia melhorar o meu currículo. Então, eu sugiro que você faça a mesma coisa. Obviamente, você tem que ter um mínimo de noção das suas capacidades, não é? Se você não acha que você tem capacidade de estudar no tal local, naquele local, tá, nada te impede de tentar, mas seja um pouco razoável.
E mais uma vez, antes que você ache que eu sou algum tipo de gênio mega inteligente, eu nunca fui o mais inteligente da minha sala, não é? E definitivamente não era o mais árduo trabalhador. Eu conheço pessoas que na graduação tinham um currículo infinitamente melhor do que o meu, que já tinham publicado artigos científicos no segundo ano de graduação, e eles continuam no Brasil nos mesmos locais e não porque simplesmente não tiveram ambição, não correram atrás de coisas maiores, se deram por satisfeito com uma universidade pública brasileira e ponto, né? Então você vê isso muito. Eu era assim, eu não tinha ambição nenhuma e não queria ir para fora, etc. Eu tive que pessoas mais sábias do que eu acabaram me ensinando que eu estava errado, ou ao menos, né, que eu deveria cogitar um pouco mais, abrir meu leque. Então você precisa fazer isso daí, tá? Então corra atrás. E ainda na questão da iniciativa, entenda que é outro problema do brasileiro, como eu disse, ficar aguardando que os outros te digam o que fazer, não é? Então eu já conversei até com alunos de doutorado aqui, que o projeto de doutorado simplesmente não anda, já está no segundo, terceiro ano, não tem nenhum artigo publicado, ou nem projeto tá direito, né? Andou direito, não está com os capítulos delineados, e a pessoa só fica reclamando do orientador. O orientador não faz nada, eu peço, mando e-mail, ele não responde, etc. Olha, meu filho, você é um adulto, principalmente se você já estiver a nível de mestrado, doutorado. Então você tem que tomar as rédeas dos seus projetos, né? Você tem que correr atrás. Se o orientador está sendo devagar, você mesmo escreve, finge que só existe você, toque o barco, faça análises, faça conforme você acha que deve ser feito, baseado naquilo que ele já havia te dito, e depois você já mostra o produto feito para o cara. Eu te garanto que a vasta maioria dos pesquisadores ficam extremamente alegres quando um aluno toma a iniciativa e as rédeas de um projeto. Você tem alguns que são meio egocêntricos e loucos e querem o projeto do jeito que eles querem, mas esses são péssimos orientadores. Se o seu orientador tiver um mínimo de cabeça aberta, ele vai gostar que você seja independente, tá? Então foque nisso, pare de esperar o seu superior te falar o que você deve fazer, não deve fazer, principalmente na área de ciência, né? Iniciativa e ideias próprias é o que mais importa. Isso me leva a outro ponto, tenha ideias novas, para de ficar copiando os outros. Eu conheço várias pessoas que são brilhantes, mas ficam fazendo aquilo que está ali no protocolo, não é? O sujeito mandou ele fazer X e X e Y, etc. Ele vai fazendo tudo bonitinho, igualzinho foi pedido, nunca sai daquilo e fica nessa. Você vai ser um excelente técnico, você vai ser um excelente, sei lá, subserviente, mas você nunca vai se tornar um líder se você se comportar desse jeito, né? Você tem que ter ideias próprias. Se o cara te deu um projeto com algumas ideias, você pode ampliar essas ideias, você pode ter ideias novas, e um bom orientador ele vai dizer, não, essa ideia sua ela é impraticável, ou essa ideia é maravilhosa, mas ela precisa um pouco sei lá, de polimento, etc, etc. Então você tem que ter essa iniciativa e ter ideias, né? O problema da pesquisa no Brasil é que ela é uma pesquisa muito descritiva, ela não tem geralmente uma aplicação geral muito grande, apesar dos pesquisadores brasileiros serem excelentes, tem ótimos pesquisadores, estou dizendo no geral, mesmo em universidades públicas, você vê pessoas fazendo, né, aquele bread and butter que a gente chama, né, fazendo aquele mínimo, aquelas pesquisas mais descritivinhas, que são extremamente necessárias, mas que não vai te levar a grandes publicações, né? Então, tem ideias ambiciosas, que não sejam muito loucas, né? Que sejam, obviamente, você seja capaz de implementá-las no período de tempo que lhe foi dado, né? Não adianta nada você ter uma ideia brilhante que vai levar 10 anos para ser implementada, quando você só tem 2 anos de mestrado. Então, tenha isso em mente, não é? Faça contatos, não é? Eu fiz milhares de contatos, não é? Em Oxford eu ia para palestras de filósofos, físicos, etc. Então hoje eu tenho amizades, ou ao menos contatos com físicos gênios, eu tenho contato com filósofos católicos, eu ia em palestras
no Centro Dominicano de Oxford. Eu criei laços com pessoas nos Estados Unidos que hoje me ajudam de várias formas, me mandam e-mails sobre, sei lá, sobre coisas interessantes, sobre artigos, sobre propostas de emprego, etc. Então faça esses contatos, eles são extremamente importantes. E para de ser carente também. Uma coisa que eu observei é que o brasileiro, né, nós somos um povo muito carente, muito apegado emocionalmente aos outros. De maneira comedida, isso não é ruim, não é? Eu senti muita falta do, do carinho, hospitalidade brasileira quando eu estava fora, até porque a Inglaterra é um país muito frio, né? Mas o brasileiro acaba exagerando nessa carência aí, né? Nesse apego emocional e acaba gerando uma dependência emocional. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, era muito comum encontrar alunos que queriam voltar para casa, não estavam dando conta, ficavam ligando para os pais todo dia e não conseguiam e queriam quase que abandonar o programa ou não tinham intenção de continuar lá, mesmo que tivesse uma boa oportunidade de emprego, porque ia ficar longe da família, não sei o quê. Olha, não tem nada de errado querer ficar próximo da família. Mas se você acha que você vai maximizar a glória de Deus estudando um pouco fora, então para de ser carente e vai correr atrás. Não é? E por último, aprenda inglês, meu querido. Sem inglês você não vai chegar a lugar nenhum do ponto de vista acadêmico. Não é? Mesmo na filosofia, digo isso porque eu tenho vários amigos, conhecidos, pessoas que me seguem, ficam aí estudando latim, e não sabem nada de inglês. Latim é excelente, ler obra de São Tomás de Aquino em latim é fantástico, quem me dera poder fazê-lo, eu não falo latim, tenho inveja de você que fala, mas até mesmo na filosofia, a filosofia aplicada à realidade, às coisas modernas, como eu já falei em outros vídeos, ela está sendo publicada em inglês. Tá? Ciência nem se fala. Você ficar publicando em artigo em revista brasileira, você não vai crescer, sinto muito, porque ninguém vai ler. Então você tem que aprender esse inglês urgentemente, coloque o inglês na sua vida, tire legenda de vídeo que você assiste em inglês, compre livros em inglês, leia artigos em inglês todos os dias, tente praticar a sua pronúncia, arrume alguém para conversar em inglês, etc. Então, é isso. Espero que tenha sido útil essas dicas e até a próxima. Fique com Deus.